Oi galera, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei quando vocês vão encontrar esse vídeo, essa aula, mas enfim, eu espero que todo mundo esteja bem, tá bom? Na aula passada eu mandei para vocês um texto para vocês lerem lá pelo Google Sala de Aula, e aí eu espero que vocês tenham lido, entendido. Se não entendeu lá, me pergunta no chat que eu estou lá para responder também, tá bom? E aí eu queria falar hoje, dando continuidade à matéria de vocês, que é a questão do discurso filosófico e religioso. Quando a gente fala em discurso filosófico e discurso religioso, é importante a gente ter muito claro que existem características diferentes desse discurso. Mas para a gente falar na questão do discurso religioso e no discurso filosófico, antes disso nós temos que falar do discurso mitológico, porque a filosofia ela vai surgir nesse processo com a mitologia. E aí nós vamos falar lá dos gregos, do surgimento da filosofia, etc, etc, etc. O que é importante a gente ter bem claro aqui? As cidades-estados lá estavam sendo formadas e a partir dessa formação eles tentavam explicar as coisas e dando um sentido coerente dentro daquela realidade para explicar determinadas situações do cotidiano deles. Então muitas das ações que os seres humanos faziam eram atribuídas aos deuses gregos, deuses, semideuses, enfim. Por quê? Porque seria uma forma de justificar as suas atitudes. Entraram em guerra porque os deuses estão guerreando. O cara se apaixonou, foi porque o Cupido flertou o coração dele. E aí a gente vai percebendo que todas as ações humanas existia uma ligação divina com determinado Deus. E era importante ter essa ligação porque os deuses, eles eram uma forma de experiência divina, vamos dizer assim, uma experiência mágica, se pode dizer assim, das nossas ações limitadas, do ser humano como limitações. Então o cara se apaixonou lá porque foi o Cupido que flertou. É uma história bonitinha, uma história que tem início, meio e fim, mas que a gente sabe que é improvável que isso aconteça. Então a mitologia ela tinha essa finalidade de tentar explicar a origem de alguma coisa ou a origem de algo. E era interessante observar que muitos desses deuses eles possuíam características humanas, sejam de bons ou sentimentos ruins, inveja, a compaixão, pena e etc, etc. E é muito simbolizado pelo Cupido, que todo mundo conhece a imagem, é uma criancinha com uma asinha que flerta. Então o corpo simbolizaria essa questão humana dos deuses e a asinha, essa questão divina que eles tinham que ter para poder influenciar os seres humanos. Quando a filosofia surge, ela vai tentando se diferenciar da mitologia porque ela precisava ser diferente, senão seria apenas uma ramificação da mitologia. Então a filosofia ela precisava apresentar uma nova forma de encarar e de entender o mundo. Até porque a sociedade estava evoluindo, estava tendo mudanças, e aquele tipo de pensamento mitológico já não correspondia tanto às necessidades daquele povo, daquela região, naquela região em si. E aí a filosofia ela começa a buscar os primeiros filósofos, sobretudo ali com os pré-socráticos. Eles começam a buscar elementos da natureza para tentar explicar a origem das coisas. Então vai ter lá os pré-socráticos, que são os primeiros filósofos, ou também conhecido como os filósofos da natureza, em que eles vão tentar explicar a origem da vida através do seu arqué, ou do seu arché, como dependendo da tradução que você vai ler, e eles vão tentar explicar esse processo da vida através de elementos físicos, concretos, palpáveis. Então vem o Tales de Mileto e diz, olha, tudo é água, tudo depende da água, a vida existe porque tem água. Para hoje parece uma analogia ou uma ligação muito óbvia, mas para a época aquilo foi uma grande novidade, trazer um elemento concreto, racional, para justificar coisas que antes só dependiam dos deuses. Então vem lá o Demócrito que vai falar do átomo, o Heráclito que fala do movimento, da mão, da água que tira e coloca e tudo mais. E aí a filosofia ela começa a se diferenciar da mitologia porque ela começa a dar uma explicação das coisas e dos acontecimentos muito mais ligada à realidade humana. E ela vai tentando deixar de lado, apesar de ainda sofrer um pouco de influência, porque é um processo, ela vai tentando deixar de lado essa mitologia. E aí nós temos duas correntes que falam desse nascimento da filosofia,
que é a primeira dizendo que entre filosofia e mitologia houve uma ruptura radical. Então existia a mitologia que explicava, de repente um grupo lá pensou diferente e surgiu a filosofia e seguiram caminhos totalmente opostos. E alguns dizem que a filosofia não, ela foi surgindo através de um processo gradual entre o mito para a filosofia. As pessoas foram mudando um pouco, a sociedade foi mudando um pouco a forma de pensar conforme ela fosse se evoluindo. Até chegar Sócrates, Platão, Aristóteles, os clássicos dos gregos, que desenvolvem uma filosofia mais substancial, uma filosofia mais ampla e, ao mesmo tempo, muito mais abrangente. No discurso religioso, ele é um discurso teocêntrico, ou seja, Deus é o centro de tudo. Quando a gente chega na Idade Média, a filosofia ela deixa de perder um pouco esse sentido de questionamento, de perguntas, de explicar coisas num âmbito mais concreto, porque já existiu uma resposta, então não precisava mais buscar respostas. Qual era a resposta? Era Deus, que era a teologia. A filosofia ela vai servir como uma espécie submissa, alguns falam até, da teologia. Por quê? Porque não precisava mais explicar a origem de algo ou o porquê de algo, mas sim justificar esse algo. Então lá nos gregos eles tentavam achar respostas para a origem da vida, seja através de elementos da natureza, do autoconhecimento lá com Sócrates, o mito da caverna de Platão, tentando explicar as relações entre ser humano e sociedade e etc. Agora não precisava mais fazer isso, porque tudo era divino, tudo era de Deus. Os gregos eram politeístas, agora entrava o monoteísmo lá na Idade Média. E qual seria o papel da filosofia nesse período? Começar a justificar. Então já partia da chegada. Deus é a resposta e a partir disso a gente vai tentar encontrar argumentos, reflexões que são características da filosofia para explicar a origem, para explicar a chegada em Deus. E aí é importante a gente observar que a filosofia, alguns vão dizer que é o período das trevas, por causa disso, porque a filosofia ela perde essa racionalidade humana de questionar, de buscar uma verdade para justificar a verdade. E depois vai vir o iluminismo, e lá para frente a Idade Moderna, na sequência, para dizer, olha, existe um resgate. O conhecimento humano, a razão humana, ela é luz diante das trevas, ela é luz diante de tudo aquilo que já foi visto, né? E é bacana a gente observar que, por exemplo, quando a gente fala em filosofia, conhecimento, pensamento filosófico, teológico, religioso, são linhas de pensamento, são formas de pensar que tentam explicar alguma coisa. É evidente que ambas têm suas características, ambas têm a sua forma de compreensão do mundo, e são conhecimentos diferentes. Não dá para a gente dizer esse está certo, esse está errado, esse está melhor, esse não está. Existe aquela linha que nós vamos nos atentar mais ou nos identificar mais e talvez uma outra que a gente não se identifique, não se atente tanto por empatia, apatia, aí vai depender de cada um. Mas o importante é a gente observar que a ciência que nós temos hoje, ela vai sofrer muita influência da filosofia, dessa racionalidade das coisas, depois lá com os filósofos modernos, mas aí já seria uma outra aula. E é interessante a gente observar que a filosofia ela sempre vai trabalhar a questão do pensamento, da coerência, do pensamento crítico. Então o filósofo é aquele tipo de cara que ele não está preocupado em si dar uma resposta. Ele está preocupado, está passando agora um helicóptero, alguma coisa, desculpem. O filósofo ele está preocupado em dar questionamentos, em perguntar. Então eu, enquanto professor lá na sala de aula, isso eu já falei várias vezes para várias turmas, eu não estou preocupado se você é contra ou a favor, se concorda ou discorda comigo ou discorda. Mas eu vou estar preocupado com o argumento que você está dando. Um pouquinho da maiêutica do que o Sócrates falava lá com os gregos, de desenvolver essa reflexão, etc. Então é importante a gente entender que o pensamento filosófico ele trabalha essa racionalidade das coisas, é o pensamento crítico, é a coerência, é a argumentação. O pensamento filosófico ele não vai ter em si uma resposta pronta, porque às vezes ela é uma perspectiva subjetivista, como os sofistas falavam, e aí você vai ter que argumentar, vai depender do ponto de vista, etc. Então o papel do filósofo ele é questionar, ele é analisar, ele é tentar apresentar pontos diferentes.
Eu tinha até um professor na faculdade que falava que o filósofo é aquele cara que vê a contrapelo. Se você tem um gato, um cachorro e você vai tentar tirar o pelo dele, ou a pulga dele, você tem que pentear ele ao contrário para poder tirar a pulga. Se você pentear sempre do mesmo jeito, você não vai achar. Então o filósofo é aquele cara que vai tentar pensar diferente, analisar diferente para dar argumentações ou para dar questionamentos para levar a pessoa a pensar e a construir a sua ideia, o seu ponto de vista, a sua reflexão. O conhecimento teológico, ele é ou religioso, ele é um conhecimento que ele já vem um pouco mais pronto. Então ele parte de um princípio divino, Deus, no caso das religiões monoteístas, sobretudo o cristianismo, que foi a religião que predominou aqui para nós, né? E influenciou muito a questão da educação. Desculpem, e influenciou muito a questão da educação, da nossa educação. Nós temos uma educação muito ligada a eles. Caiu, desculpa. Voltando então. Nós temos uma formação muito ligada, né, a questões religiosas, ao paradigma educacional religioso, e ela vai partir de um princípio pronto, como eu estava falando para vocês. E aí vão sendo justificados em cima desses princípios. Então hoje até se fala que pode se questionar, mas algumas verdades elas são absolutas e não podem ser questionadas, que seriam os dogmas. E o pensamento filosófico, mitológico, desculpem, o pensamento mitológico é aquele pensamento que hoje para muitos é visto como fantasioso, mas que ele teve grande importância na formação lá da sociedade grega, do início. Caiu de novo, tá vendo como o professor sofre para fazer aula em casa? Que teve lá no início da filosofia, que eu estava falando para vocês, e que ela vai ter influência, ela vai influenciar sim a filosofia nos seus primórdios, tá bom? Então eu vou terminar por aqui antes que caia de novo, espero que eu tenha ajudado.